Louvado seja Deus, irmãos. Quero então, com a ajuda do Senhor, encerrar aqui o Partir do Pão e dar início aqui à ministração da palavra. Chama Jaime, por favor. Dizer aos irmãos que os avisos estão comigo. Amém. Olha o negócio está descendo aqui. E se os irmãos tiverem algum aviso, por favor, façam chegar até nós antes do término. Amém? Vamos orar então. Agradecemos, Senhor, por todo esse momento que o Senhor nos concede na Tua presença. Enquanto o Senhor não voltar, estaremos aqui partindo o pão em Tua memória. Muito obrigado por todo aquele alto preço que o Senhor pagou para buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o Teu nome. E agora, Senhor, ainda na Tua presença, humildemente, queremos colocar esse momento da ministração da palavra. Queremos ser edificados, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos que o Senhor tenha total liberdade, porque aqui, na reunião do Teu povo, o Senhor não é um mero convidado. Pelo contrário, o Senhor preside a reunião do Teu povo. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, repreenda toda obra maligna, nos conduza aqui pelo Teu Santo Espírito, conduza o nosso irmão, seja com quem fala e com quem ouve, porque todos nós dependemos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Teu nome seja glorificado nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus por esta manhã. Nós podemos lembrar mais uma vez da morte do nosso Senhor e da sua obra expiatória a nosso favor. Bom, dando continuidade, irmãos, ao nosso assunto, Jesus Cristo é o Senhor. E se Jesus Cristo é o Senhor, há uma particularidade que o Senhor requer de nós, e eu pediria que os irmãos abrissem no livro de 1 de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, e a gente vai ver do 3 ao 6. Então, é bom que nós sempre lembremos disso. Todos nós, quando dizemos e ouvimos que Jesus Cristo é o Senhor, nós temos que lembrar dessa passagem aqui. 1 de João, capítulo 2, o versículo 3 em diante. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós temos que guardar os mandamentos. E esses mandamentos são a lei de Moisés, nós aprendemos que não. Que a lei de Moisés nós não guardamos mais, né? E nós aprendemos também que lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao 15, que o escrito de dívida que era contra nós, a cédula que era contra nós, foi anulada. Então, é comum a gente ouvir alguns irmãos, algumas pessoas dizerem assim, bom, a lei de Moisés já foi abolida, então a lei de Moisés não serve mais para nada. É assim? Não, irmão. Nós aprendemos o seguinte, lá no livro de Romanos, no capítulo 7, a respeito da lei de Deus, de qualquer das leis de Deus, de qualquer das suas ordenanças. Me acompanhe, por favor. 7:12 de Romanos. Romanos 7:12. Olha só o que é que diz. Por conseguinte, Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então,
Se a lei de Moisés, o código, aquele escrito de dívida que era contra nós, foi abolido, para que serve então a lei de Moisés? Serve como sombra, serve como princípio, estabelecimento de princípios. Então, o que está na lei de Moisés, nós não seguimos ao pé da letra. Sim, nós não seguimos. Mas o que está contido ali estabelece para nós princípio. É sombra. A realidade é Cristo. Mas na lei de Moisés nós observamos que, visto que a lei é santa, visto que o mandamento é justo e bom, serve sim. Serve. Os irmãos querem ver uma coisa? O que é que nós ouvimos, né? Na semana passada, nós abordamos sobre isso. Quando alguém era leproso, na comunidade de Israel, na congregação de Israel, alguém estava com lepra e ele era curado. O que é que ele deveria fazer depois de curado? Ele se apresentava no meio do povo, dizendo, eu estou curado da lepra. Ele podia fazer isso? Não, ele não poderia fazer isso. O que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir ao sacerdote, como era prescrito na lei, se apresentar, e o sacerdote iria examiná-lo quanto a se realmente ele estava limpo da lepra. E, uma vez o sacerdote tendo confirmado de que aquela pessoa estava limpa da lepra, havia um rito prescrito na lei de Moisés. Esse rito envolvia o sacrifício de animal, né? E aí sim, ele poderia ser apresentado ao povo, se apresentar ao povo como estando limpo da lepra. Isso, irmãos, está lá no livro de Levítico, no capítulo 14, vou olhar aqui as anotações, isso, Levítico 14, de 1 a 31. Não vai dar tempo da gente ler aqui, certo? Porque é muito extenso, mas os irmãos podem anotar e em casa procurar saber disso. Poxa, como era que um judeu limpo da lepra poderia se apresentar ao povo? Ele antes tinha que passar pelo sacerdote. E se os irmãos lerem ali, em Levítico 14, do 1 até 31, e os irmãos observarem todo aquele intrincado conjunto de regras e estatutos que Deus estabeleceu para o leproso, o irmão vai olhar assim, eu mesmo quando li, eu disse, meu Deus, tudo isso. Aí a gente pergunta assim, bom, nós seguimos isso hoje? Não, nós não seguimos. Mas qual o sentido daquilo? Para que serve? Se nós não seguimos mais, e se a lei, entre aspas, foi abolida, se a lei foi cravada na cruz, o escrito de dívida que era contra nós, para que todo aquele intrincado de regras? Para que tudo aquilo? Para que serve aquilo? Irmãos, ali nós temos a sombra, e a realidade nós temos na igreja. Analisem só. Aí você tem que levar o assunto, obrigado, irmão. Você tem que levar o assunto, nós temos que levar o assunto para o nível espiritual. Porque as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Veja só. Em termos espirituais, um irmão que está em pecado, um irmão que está com um problema, ele tem que entrar em disciplina. Não é isso? Não é assim que nós aprendemos? Então, um determinado irmão, ele está enfrentando um problema a olhos vistos da congregação, então ele entra em disciplina. Ele está com lepra. Olha o aspecto espiritual. Olha como a lei ela é sombra e na igreja, em Cristo, está a realidade. O irmão com problema, ou a irmã, está com lepra. Então esse irmão é afastado da mesa e afastado da comunhão. Não é nosso inimigo. Nós devemos amá-lo e confirmar por ele o nosso amor em Cristo e orar a Deus para que ele entre em arrependimento. Mas olha só, uma vez esse irmão caia em si e ele, através do Espírito Santo, compreenda que estava errado, ele quer voltar para o meio do povo. Sim, mas e a lepra? Então esse irmão ele quer voltar para o meio da comunhão. Ele quer voltar a estar com os irmãos e desfrutar da mesa, como agora há pouco nós tivemos. Olha o princípio, esse irmão ele tem que ir àqueles irmãos mais maduros que vão analisar a situação, vão analisar o problema,
fazer uma análise detida de como está a situação desse irmão. Olha o princípio. Aí ele vai passar por aquele processo todo de sacrifício de animais? Não. Mas nós observamos que como era antigamente, havia os sacerdotes em Israel. Mas hoje, todos os irmãos são sacerdotes. Todos que estão aqui são sacerdotes. Amém? Mas existem aqueles irmãos que são mais maduros. Então, esses irmãos vão avaliar a situação e, confirmando em comunhão com o Espírito de que realmente houve arrependimento, aí sim, esse irmão ele está liberado para a comunhão. Os irmãos observaram? Então, a lepra foi analisada se está limpa ou não. Uma vez verificado que a condição leprosa, nós não sabemos qual foi o pecado que o irmão cometeu. Vamos lá, pode ser qualquer erro, qualquer falha. Mas aquela condição espiritual leprosa desapareceu. O irmão não está mais, ou a irmã não está mais com aquele problema. Então aí sim, esse irmão, essa irmã está liberado para a comunhão, liberado para a mesa do amor. Os irmãos observaram? Então, a lei é sombra. Na igreja, em Cristo, nós temos a realidade. Então, a lei ela é o quê? De acordo com Romanos 7,12, ela é santa, justa. E o mandamento é bom. Então, apesar da lei de Moisés ela ter sido abolida, o princípio ficou para nós obedecermos em Cristo. Porque quando nós dizemos Jesus Cristo é o Senhor, aí ele diz, olha, tem que guardar os meus mandamentos. João 14, né? Não vou ler aqui porque o tempo está curto. João 14, 15. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Nós sabemos que os mandamentos não são para a salvação. Para a salvação é o sangue. Mas os mandamentos vão nos dar a chancela de nós termos autoridade sobre nações e de nós regermos as nações com vara de ferro. Os irmãos querem ver um outro princípio que está na lei de Moisés e nós observamos que ele não foi repetido no Novo Testamento. Lá em Deuteronômio, não vou ler aqui por causa do tempo, em Deuteronômio capítulo 18, de acordo com minha lembrança, a partir do 9 até o 14. Os irmãos podem anotar. Deuteronômio 9 a 14 diz o seguinte: aquele que consulta os mortos é algo abominável para o Senhor. Não deve se achar em teu meio alguém que consulte médium espírita ou alguém que consulte os mortos. Tal deve ser banido da congregação de Israel. Estou aqui parafraseando, em termos, né, parafraseando, não exatamente, fraseologicamente, como está lá. Mas a ideia é essa. O que é que nós observamos no livro de Samuel? Vemos Saul, rei de Israel, consultando os mortos. E isso é a abominação para o Senhor. É algo abominável. Quando você chega no Novo Testamento, você não encontra essa regra, esse estatuto sendo repetido pelos apóstolos. Paulo, Tiago, João, Mateus, os discípulos, aqueles que escreveram o Novo Testamento, Lucas, não repetem isso. O apóstolo Paulo, em nenhuma de suas cartas ou de seus escritos, ele coloca sobre isso. Olha, irmãos, não deve haver entre vocês alguém que consulte os mortos. Tá bom. Isso está lá na lei de Moisés. Bom, já que está na lei de Moisés e o escrito de dívida foi cravado na cruz e anulado, então nós vamos entender assim, bom, já que não está aqui no Novo Testamento, então eu posso fazer. Alguém tem coragem? Amém, irmão? Glória a Deus. Alguém tem coragem de ir até uma sala, consultar um morto, os mortos, estando crente em Cristo Jesus? Nenhum de nós temos essa coragem, nenhum de nós fazemos isso. Mesmo que no Novo Testamento não exista da parte dos apóstolos uma ordem expressa, não faça isso, não tem. Mas está lá na lei de Moisés. Isso significa o quê? Que a lei ela é santa, justa e boa. A lei de Deus ela é perfeita. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Amém.
então você vai guardar os mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, nós discernimos isso de que esse tipo de prática é abominável, de que nós não fazemos, mesmo que não esteja escrita nos escritos apostólicos no Novo Testamento, primeiro por causa de outros irmãos mais maduros que compreenderam isso antes de nós, pelo Espírito. Então, irmãos mais velhos são chamados pais da igreja, como se fala. Então, nós nos ombros de outros irmãos, nós compreendemos também, né? E aquilo que Saul fez, nós verificamos ali que foi abominável, aquilo que Saul fez. Para não dizer que o Senhor, ele não trouxe a opinião dele no Novo Testamento sobre esse assunto, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, nós temos lá, eu vou tomar licença dos irmãos com relação a um termo grego que aparece aqui, que chama farmácia. Farmácia. É esse termo que aparece aqui. A gente vai ver o que quer dizer isso. Ó. Em Apocalipse 22:15, olha o que é que diz. Ó. Apocalipse 22:15. Fora da cidade da Nova Jerusalém, olha só, fora estão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O termo feiticeiros aqui, que aparece, Apocalipse 22:15, lá no grego original é farmácia. Você pode também traduzir esse termo por drogaria. Por quê? As pessoas que lidavam com o espiritismo no passado, elas lidavam com vários frascos de substâncias. E eles acreditavam que cada substância daquela tinha um poder. Então, por isso que o termo que aparece aqui, no grego, é farmácia. E nós temos hoje o nosso farmácia, né? Drogaria, espiritismo. E aqueles que praticam o espiritismo, mormente, têm a prática de consultar os mortos. Então, mesmo que no Novo Testamento não apareça uma ordem expressa com relação a esse assunto, nós discernimos pela lei de Moisés que não é apropriado para nossos dias. Não é apropriado para o cristão. Então, a lei, ela foi abolida, a lei, ela foi cravada na cruz, o espírito de dívida que era contra nós, mas nós compreendemos que a lei é santa, é justa, ela é boa e ela possui a sombra para as coisas. A realidade está com Cristo. Nós ouvimos dizer assim também, e devemos ter cuidado com esse tipo de argumento, é o seguinte: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E os mandamentos é necessário. Mas, irmão, se eu tenho um fundamento, eu não preciso estar muito me preocupando em estar obedecendo a doutrina dos apóstolos e recomendações apostólicas. Seria esse o caso? Não, irmão. Nós temos o fundamento, certo? Mas repare só, um avião, ele precisa das duas asas para alçar voo, correto? Um avião, ele não pode voar com uma asa só. Então, você precisa do fundamento, mas precisa obedecer os mandamentos de Cristo. Imagine um irmão que ele só quer as orações, ele não quer a palavra. Como será a vida desse irmão? Você pode levar uma vida cristã sadia apenas com as orações? Precisa da palavra. Então você precisa ler a palavra e orar. E o contrário? O irmão não quer orar, ele quer só ler a Bíblia. Como será a vida cristã desse irmão? Estará faltando alguma coisa, né? Então, nós precisamos daquilo que o Senhor recomenda para nós. Então, nós oramos ao Senhor, pedimos misericórdia a Ele através das orações, mas nós também precisamos de ler a palavra. Então, nós temos um fundamento que é Cristo? Sim. Cristo é a base da nossa salvação. Mas se você prefere não obedecer aquilo que Cristo recomenda, você vai ter um dano. Você não vai perder a salvação. Mas de acordo com Mateus 7:21, lá diz o quê? Aquele que me diz, Senhor, Senhor, não entrará no reino.
a não ser que faça a vontade do meu Pai. Não. Se não fizer a vontade do Pai, mesmo que diga Senhor, Senhor, não entrará no reino. Ele pode reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas se não obedecer os mandamentos, não entra no reino. Há um mandamento importante e que nós observamos, irmãos, que é um problema em muitas comunidades cristãs. Muitas comunidades cristãs têm esse problema. Lá no livro de Coríntios, e esse é um assunto que toca um pouco as irmãs, toca um pouco as mulheres, lá no livro de Coríntios, no capítulo 11, do livro de 1 Coríntios, vou tentar ser breve para a gente não perder tempo, tem a recomendação com relação a que as irmãs, quando na assembleia, ou quando oram ou profetizam, utilizem em sua cabeça uma cobertura. Né? Alguns podem... Poxa, mas para que isso aqui? O Senhor está pedindo isso para quê? Nós estamos em Cristo, irmão. E nós não estamos aqui para discutir com o Senhor, argumentar com o Senhor o que é que Ele requer de nós. Assim como o Senhor, Ele, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, recomendou a que as irmãs estivessem com a cabeça coberta, para os varões, mandamento de Cristo, Ele disse, eu não quero que os homens estejam com a cabeça coberta no meio da assembleia. Especificamente, quando oram e profetizam. Não é para estar com a cabeça coberta. Então, assim como foi para as mulheres, para o homem também. Então, o irmão ele não pode pegar um chapéu de boiadeiro, botar na cabeça e tomar a palavra na frente dos irmãos. Não pode. Porque, aqui, de acordo com como nós lemos aqui, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, ali se coloca que o homem também, ele não deve ter cobertura sobre a cabeça. Vejam só, no capítulo 11, 1 de Coríntios 11, ele diz assim, o 4, todo homem, 1 de Coríntios 11, 4, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. O homem não pode profetizar ou orar no meio da assembleia de boné. Você pode observar até que talvez em algumas comunidades cristãs, alguns homens fazem isso. Especialmente entre aqueles irmãos que são mais relaxados, esses irmãos que são mais, né? Enfim, ele está profetizando, está no meio dos irmãos com o bonezinho dele, até pregando no púlpito e tal. O Senhor não quer. E para as irmãs? Já ao contrário, para as irmãs, o Senhor quer que elas cubram a cabeça. E alguns já chegaram a dizer que essa cobertura da cabeça que as irmãs usam é o cabelo. Não, irmão, no grego lá, se vocês fizeram uma análise, os irmãos fizeram uma análise, dicionário Strong, eu tomei até esse cuidado, e olhando lá, o termo grego realmente é um pedaço de pano. Um argumento que nós temos visto, temos ouvido, para que não se obedeça a esse mandamento em muitas assembleias cristãs, e eu já ouvi muito isso, é o seguinte, não, irmão, isso aqui era só para aquela época, isso aqui era só para Corinto, não é para as igrejas no mundo todo, em todas as eras. Eu ouvi esse argumento, olha só, sabe o que é, irmão? É o seguinte, em Corinto, as prostitutas, esse é um argumento teológico, em Corinto, as prostitutas tinham o costume de raspar a cabeça. Então, por isso, para contrastar, Paulo recomendou que elas usassem o véu como cobertura para destacar, para mostrar que elas eram diferentes daquelas prostitutas lá de Corinto e tal. E eu fiquei ouvindo ele falar assim, eu disse, irmão, faz o seguinte, você tem como mostrar isso aí, isso que você falou na Bíblia? Que o motivo pelo qual Paulo recomendou que as irmãs, no meio da assembleia, usassem cobertura para a cabeça, era esse o motivo? Onde é que você ouviu isso? Não, irmão, isso aí é na história. Como é que se diz? Eu li na enciclopédia sobre a cultura grega e tal. Sim, irmão, mas eu queria que você me mostrasse na Escritura o motivo pelo qual, e isso é recomendado para toda a igreja em todas as eras, e não apenas para Corinto. E esse argumento é válido? Nós podemos aceitar esse argumento
para que as irmãs não façam isso, não cumpram aquilo que Paulo recomendou, cuidado. Olha só como nós não temos que depender, irmãos, de enciclopédia. Nós não temos que depender de sábios mundanos. Nós dependemos do Espírito Santo, dependemos da Bíblia e de irmãos entre nós, mais maduros, que nós podemos, nos ombros desses irmãos também, nos apoiar. Os irmãos querem um argumento bíblico para esse assunto? Se isso é válido só para Corinto, ou se esse assunto é válido para toda a igreja? 1 de Coríntios, capítulo 11. Olha o 10. Aqui não é porque prostitutas, porque naquela época isso, porque em Corinto, não. O argumento bíblico, onde Paulo recomenda que as irmãs usem cobertura na cabeça. 1 de Coríntios 11, 10. Presta atenção. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos. Vê de novo. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Os anjos, irmãos, eles estão preocupados só com Corinto? Então era só a igreja de Corinto que os anjos tinham preocupação. Irmãos, assim como os anjos estavam prestando atenção a todas as igrejas naquela época, até hoje, os anjos prestam atenção a tudo que foi feito aqui hoje e o que vai ser feito ainda até o término dessa reunião. No mundo espiritual, irmãos, tudo está sendo observado. O partir do pão que nós fizemos aqui agora, neste momento, o mundo espiritual estava prestando atenção. E não só anjos de Deus, mas potestades malignas também estão prestando atenção ao que está acontecendo no meio da Assembleia. Irmãos, vocês imaginam que nós não estamos sozinhos? Já imaginaram? O que foi feito aqui no Partir do Pão, agora há pouco, estava sendo observado pelo mundo espiritual. Então, como é que, se o irmão usa um chapéu de boiadeiro, quando ele vai profetizar, ou uma irmã, não vou botar o véu, não. Ela tira o véu. Isso, os anjos observavam só em Corinto? Não, irmão. Em todas as eras, desde que a igreja cristã foi fundada e firmada por Cristo Jesus, de lá até o fim, quando houver o arrebatamento e todos aqueles que são os vencedores de Deus foram colhidos, quando nós nos unirmos com Cristo para o casamento da noiva, até esse ponto, até o fim da carreira terrestre de cada um de nós, a igreja na terra estará sendo observada pelo mundo espiritual. Então, não é esse o argumento de que as irmãs devem usar cobertura na cabeça, porque em Corinto tinha prostitutas. Não, esse o argumento não é esse. O argumento que está aqui é que é por causa dos anjos. E eu, irmão, particularmente, prefiro ficar com a Bíblia do que com sábios seculares, com sábios do mundo. É por isso que eu perguntei ao irmão em Cristo, ele vê diferente, eu tenho que respeitá-lo, mas não congrega entre nós. Eu estava colocando para ele esse assunto, ele me perguntou por que é assim, e eu disse isso. Ele disse, não, irmão, isso valia só para Corinto. E aí ele me explicou o motivo histórico, por quê e tal. Eu acho que a enciclopédia está dizendo isso. Eu disse, olha, eu quero que você me mostre na Bíblia, não é enciclopédia. E aí houve um problema, ele não conseguiu. Eu disse, irmão, com todo respeito a você, mas vamos aqui para o versículo 10, é por causa dos anjos. Então, Jesus Cristo é o Senhor? Sim. Nós temos que guardar os mandamentos? Sim. Um outro aspecto, irmão, no qual nós temos um grande problema também em guardar os mandamentos, é com relação a Romanos 13. Olha só, e é um problema esse que nós temos observado. Em Romanos capítulo 13, está aqui. Romanos 13 é um problema, irmãos, que está sendo visível em muitas assembleias cristãs. Jesus Cristo é o Senhor, nós guardamos os mandamentos dele? Sim. Então olha o mandamento aí. Diz assim:
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados são para temor quando se faz o bem, e sim, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estáis sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, aí ele diz, por este motivo também pagais tributos, porque sou ministro de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então aqui, irmãos, o Senhor recomenda que nós respeitemos o governo, respeitemos a autoridade. Esse é um dos mandamentos. Então veja só. Quando a autoridade faz uma coisa que você não concorda, você pode nas redes sociais xingar a autoridade. Você pode nas redes sociais chacoalhar, fazer chacotas, fazer piadas com as autoridades. Esse tem sido um dos problemas. Nós, como cristãos, devemos dar exemplo de submissão e sujeição às autoridades. Se você não concorda com uma determinada medida da autoridade, isso é questão pessoal. O STF, o Supremo Tribunal Federal, baixou a norma assim, assado e tal. Poxa, eu não acho muito certo. Ponto. Aí o irmão vai nas redes sociais, digamos, e nós temos visto isso acontecer, e começa porque tal ministro assim, tal, ele parece que é isso, que é aquilo outro e tal. E aí começa a desrespeitar as autoridades. E falando, o irmão, veja só, falando isso publicamente, porque as redes sociais, elas dão repercussão pública àquilo que você coloca. E olha lá, o irmão dando motivo para as potestades malignas nos acusarem perante Deus. Olha lá. Olha o que ele escreveu lá. Ele não está respeitando a autoridade. Mas o governo é do PT. Mas o governo é do PMDB. Mas o governo é do... Não importa, irmão. Não importa que quem está no governo seja um governante de quem você, talvez politicamente, não tenha simpatia. Mas você não pode, biblicamente, desrespeitar a autoridade. Não importa quem esteja lá. Nós temos visto, irmão, nas redes sociais, nós temos visto, até na conversa formal, com muitos irmãos conversando, que tem havido esse problema. Não façam isso, irmão. Respeitemos as autoridades. É recomendação dos apóstolos, é doutrina dos apóstolos. Nós, cristãos, não podemos fazer isso. Se nós não concordamos com alguma coisa que o governo diz, veja como era nos tempos bíblicos, né? Alguém podia dizer a César alguma coisa, que ele fez isso, fazia aquilo, mandava para a fogueira. Isso era naquela época passada. Hoje não existe isso. Então, por isso, eu vou desrespeitar a autoridade, porque todo mundo está fazendo. Olha, todo mundo está fazendo. Não. O que o mundo faz não nos interessa. Ainda que todos façam piadas com a autoridade, com o governador, com o prefeito, com o presidente, ainda que o mundo esteja fazendo isso, nós obedecemos a Cristo. Não importa que todo mundo esteja fazendo isso. Em obediência ao Senhor, nós respeitamos a autoridade. Porque aquele cargo ali foi estabelecido pelo Senhor.
Ah, mas quem subiu no cargo era uma pessoa que eu não gosto muito. Eu não concordo com ele. Ponto, irmão. Tudo bem. Mas respeite a autoridade. Então, o que é que nós observamos, irmão? É que nós temos uma luta para nos mantermos obedientes ao Senhor. Nós temos todo um trabalho onde nós precisamos do Espírito Santo, precisamos dos irmãos mais maduros, aqueles que antes de nós já se debruçaram sobre esse assunto, onde nós compreendemos, onde nós entendemos que se Jesus Cristo é o nosso Senhor, sim, Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas nós precisamos obedecer a mandamentos. Esses mandamentos estão no Novo Testamento? Sim. Estão nas recomendações apostólicas? Sim. Mas nós observamos que também na lei de Moisés há sombra, há princípios ali que também servem para nos nortear em obedecer esses mandamentos. Esse trabalho, irmão, é um trabalho na nossa alma. É um trabalho que o Senhor deixou para que a nossa alma também fosse trabalhada. Porque você já tem a salvação em Cristo Jesus. Mas para obedecer os mandamentos é um trabalho. É um trabalho e é esse trabalho que avança a nossa santificação. Não é fácil obedecer os mandamentos. Qualquer um de nós sabe que obedecer os mandamentos do Senhor não é fácil. E isso vai tratar a nossa alma. Porque o que Adão quer é fazer o que a carne manda. Mas o que o Espírito recomenda é que nós obedeçamos a Cristo. Por isso que a nossa salvação não depende de obediência a regras. Imagina se fosse assim. A nossa salvação depende apenas do sangue. E a obediência aos mandamentos, trabalho do Espírito Santo em nossa alma. Tem muita coisa, irmão, que nós temos dificuldade de obedecer. Mas isso nós precisamos orar ao Senhor, rogar a Ele que Ele nos dê misericórdia, para que, uma vez que nós entendamos o que o Senhor requer de nós, nós tenhamos condição de obedecer a Ele. Nós só vamos conseguir obedecer ao que o Senhor manda com a ajuda dEle. Precisamos da ajuda do Senhor. Sozinho, irmão, em Adão, a gente não consegue. Então, aqui, incluindo eu, começando por mim, não tem ninguém que consiga obedecer perfeitamente a doutrina dos apóstolos e o mandamento de Cristo. Começando por mim. Não tem ninguém que consegue obedecer. Mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele nos ajudará. E continua nos ajudando. Irmãos, eu creio que o Senhor já me ajudou até aqui a dispensar essa carga, a dispensar esse assunto. Eu aqui estou concluindo essa carga do Senhor, e qualquer irmão que dentro desse assunto tem alguma pontuação a fazer a respeito do que eu falei, pode ficar à vontade, pode chegar até mim, já você falou aquilo ali e tal, assim, não tem problema, irmão, nós estamos aqui para isso, certo? Estamos aqui para aprender também, amém? Poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a que nós tenhamos condição de obedecer os mandamentos do Teu Filho. Senhor, obrigado que a salvação já está posta, obrigado porque a salvação já está garantida, mas há um trabalho em nossa alma para que nós consigamos obedecer os mandamentos. Nos ajuda, Senhor, no dia a dia, nos ajuda principalmente quando estamos longe dos irmãos, a que nós consigamos obedecer os mandamentos, à doutrina dos apóstolos, àquilo que o Senhor requer de nós. Senhor, nós confiamos em Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Que o Senhor nos ajude na perseverança, no que a Bíblia chama de a doutrina dos apóstolos. Amém? Eu vou procurar ser breve aqui nos avisos, mas foi importante Jaime ter enfatizado que a explicação que alguns aí fora dão para não usar o véu, essa explicação que eles extraem dos livros, das enciclopédias da história. E de fato,
o nosso compromisso é sempre com as Escrituras. Quando o Jaime falou, eu estava com 1 Coríntios 11 aberto, e está lá dizendo por que a pergunta, por que a mulher usa o véu, está respondida daquela forma ali. Primeiro, o apóstolo pelo Espírito fala da hierarquia da criação. Primeiro foi formado o homem, depois a mulher, né? E a mulher não foi, e o homem não foi criado por causa da mulher, mas o contrário, a mulher por causa do homem, está lá escrito isso. E depois cita o que ele enfatizou, por causa dos anjos. A explicação é essa. É o nosso compromisso. Agora, é importante, irmãos, que a gente diga o seguinte: uma coisa é visão, uma coisa é nós praticarmos as Escrituras. A outra coisa, se você não compreende agora, no momento, guarde essa frase. A outra coisa é a base da nossa comunhão. Tá certo? Luciano, o que é a base da nossa comunhão? É aquilo que nos permite ter comunhão. Qual é a base da nossa comunhão? Não é se você usa ou deixa de usar o véu. A base da nossa comunhão é Cristo Jesus. Então, ninguém nunca, Deus nos guarde, até feio fala isso. Ninguém entre nós nunca vai ser expulso do nosso meio porque a irmã não usa véu. Deus nos guarde. Uma coisa é visão, uma coisa é praticar as Escrituras, a outra é a base. Nós temos comunhão, nós nos reunimos, nós formamos um corpo, uma família. Por quê? Porque Cristo Jesus nos salvou e nos batizou nesse corpo. Essa é a base. Tá certo? Não é? Nossa base de comunhão não é a visão. Se a irmã não usa véu, não pode reunir conosco. Deus nos guarde. Amém? Se você não compreendeu isso ainda, eu vou falar a você igual Paulo falou a Timóteo. Pondere nessas coisas, Deus vai te dar entendimento. Guarde essa frase, tá certo?